Olá, meu nome é Paulo Cogos, eu vou fazer esse vídeo rapidamente para falar a respeito da falsa metafísica do estatismo. O homem sempre buscou entender o que é a realidade. O que é a realidade mais profunda, para além do que nós conseguimos perceber com os nossos sentidos. Até finalmente chegar em Platão, que descreveu então o mundo das ideias, superior a este plano físico, a este plano sensível. Mas Platão parou por aí, porque a realidade profunda é muito insondável para a nossa vã capacidade racional. Por isso o homem dependia então da revelação. Com a revelação em Cristo, nós tivemos a plenitude dos tempos e a revelação daquilo que é a nossa verdadeira metafísica, como dizia São Boaventura. Cristo é a nossa metafísica. Então o homem precisou entender a ontologia das coisas, qual o significado de cada coisa, de cada ser na economia da salvação. Isso é a verdadeira ontologia sólida, né? Acontece que, infelizmente, a humanidade atravessou aquela era de expansão dos estados, legitimada pela filosofia iluminista. Então, começou a haver uma substituição da verdadeira metafísica pela idolatria da razão. Idolatria essa que até Albert Einstein, agora para refutar qualquer um que me acuse de ser anticientífico, Albert freaking Einstein disse o seguinte: a mente intuitiva é um dom e a mente racional é um excelente servo. O problema é que com o racionalismo nós colocamos o servo na posição de dom e esquecemos o verdadeiro dom, que é a mente intuitiva. Einstein dizia isso, tá? Então nós atravessamos aquela fase onde os conceitos metafísicos foram confundidos com o racionalismo. Foram confundidos com o uso da razão. Mas o uso da razão, nesse caso, está lastreado em quê? Se for nela mesma, ela vai cair na inconsistência, na incompletude godeliana. Não vai fazer o menor sentido. Tanto é que se você pega um dos fundadores da psicologia moderna, né, o William James, ele fala, não, metafísica é a capacidade de pensar claramente. Mas pensar claramente baseado em quê? Baseado em que parâmetros? Isso não seria uma arrogância da razão? Claro que seria. Mas não deu outra. Quando nós tiramos a verdadeira metafísica, nós acabamos colocando alguma coisa no lugar. Que é o que Chesterton dizia. Chesterton dizia que a religião não é o ópio do povo, né? Marx está errado. O que é o ópio do povo é a descrença. Porque aí nós colocamos alguma coisa relativa, alguma coisa temporária, ou até alguma coisa ruim, no lugar do absoluto, ao tirar Deus da equação. Chesterton matou a pau. É impressionante. Então nós chegamos numa posição onde nós colocamos conceitos construídos por engenheiros sociais no lugar do absoluto. Montamos então, por culpa do racionalismo e do iluminismo, a metafísica do Estado. Então o Estado nos incute ideias que são completamente absurdas, que não fazem o menor sentido, que são contraditórias. Porque nós abandonamos a verdadeira metafísica. E como dizia Aristóteles, você só pode se livrar das contradições se você tem um lastro metafísico. Se você atribui aos objetos, aos entes, a sua significância ontológica sólida. Senão você está correndo o risco de cair em contradição. E o Estado é o resultado dessa contradição pelo abandono da metafísica. Então nós temos ideias absurdas como a Constituição. É a vontade do povo. Você chega para Dona Josefina na rua e fala, você teve vontade de escrever essa Constituição? Ela vai falar, quê? Que é isso? Ó, gente, você está falando palavrão. Então como é que você pode dizer que a porra da Constituição, escrita por um grupelho elitista, é a vontade da Dona Josefa na rua? Não, você não pode dizer isso. Você construiu todo o sistema para obrigar a Dona Josefa a viver sob a égide da Constituição. Você obrigou ela. Ela estava quieta no canto dela. E você disse que isso é vontade dela? Aí chega o meu professor lá na faculdade e fala, não, nós somos o Estado. Como nós somos o Estado? Fui eu que te obriguei a usar uma tomada de 3 pinos, então? Qual é a ideia? A ideia é que uma entidade metafísica, que é a vontade coletiva, que na verdade não existe, é assumida pela população como sendo uma verdade absoluta. Aí se você chega para os caras e fala, não, o direito natural do homem, eles vão falar, não existe direito natural. Não, porque Deus? Não existe Deus. Quer dizer, não existe Deus, não existe direito natural, mas existe a vontade coletiva que produziu a Constituição flutuando no universo. Olha como a lavagem cerebral do Estado foi eficiente.
em substituir uma verdadeira metafísica por uma falsa metafísica. Aí a hora que você começa a apontar a real causa do problema, como por exemplo a responsabilidade dos militares e dos policiais na tragédia toda, afinal são eles que cumprem as ordens criminosas dos políticos, o pessoal começa a falar coisas absurdas, resultado dessa falsa metafísica. Por exemplo, eu chego pro cara e falo, a culpa é dos policiais, os policiais desarmam o povo. Aí o neoconzinho, o bolsonete de merda, chega lá e fala, não, quem desarma o povo é o Estatuto do Desarmamento. Como assim? Quer dizer que eu tô aqui em casa com a minha arma e de repente chega um livro animado, um poltergeist, chamado Estatuto do Desarmamento, e o livro vem e arranca a minha arma? Que porra é essa? Não, não é nada disso. Realmente tem um pedacinho de papel lá chamado Estatuto do Desarmamento, que tem um monte de merda escrita, mas ele fica lá parado, ele não faz nada. Quem vem me desarmar é um policial. É um cara fardado que vem com uma outra arma me desarmar. Então a culpa é dele. Ele poderia não seguir essa ordem, como aconteceu nos Estados Unidos. Muitos xerifes locais ali se recusaram a cumprir a ordem do Obama. O Obama mandou desarmar o povo e o xerife falou, não, não vou. E aí? Chega aí, cola aí, mano. Vem aqui, cai dentro na porrada. Acabou. O Obama vai fazer o quê? Nada. Então, realmente, a culpa é dos policiais que cumprem a ordem. Mas a população, para legitimar a própria ideia do monopólio estatal da força, que é de onde ele tira todo o resto, simplesmente fala que não, a culpa não é dos agentes do Estado, a culpa é do Estatuto do Desarmamento, uma entidade metafísica. Não, não é. Ou, o maluco que explodiu o show da Ariana ali, muçulmano pra variar, né? Ele já era suspeito pra polícia. Mas não pode fazer nada porque não pode mexer com muçulmano. Essa porra aí é intocável. É o politicamente correto. Aí eu falei lá, pô, a polícia da Inglaterra é cúmplice do atentado. Porque eles sabiam que o cara do Estado Islâmico era suspeito e não fizeram nada. Não, mas a culpa não é da polícia, a culpa é do politicamente correto. Não, não existe um elemental do politicamente correto flutuando no espaço-tempo, pronto para lançar um raio na cabeça do policial que prendeu o muçulmano. Não existe isso. O que existe é o policial, que é um covarde, que não teve coragem de defender o próprio povo e remover o muçulmano de lá, porque ele tem medinho de um filho da puta, de um político jocrinho, né? Um comunistinha de merda. Então, parem com essa falsa metafísica. Vocês ficam dizendo que Deus não existe. Vocês ficam dizendo que direito natural não existe. Existe. Existe Deus e existe direito natural. Sabe o que não existe? Não existe a vontade popular para escrever Constituição. Não existe o interesse público, porque eles são todos individuais. Não existe o estatuto disso ou o estatuto daquilo. É só um pedaço de papel. Então, sejam céticos onde vocês deveriam ser céticos. Parem com esse negócio de achar que foi você que escreveu a Constituição. Você não escreveu porra nenhuma, você não manda nada, você é um escravo e isso é conversa mole para te fazer acreditar num Deus estatal que você mesmo construiu. Uma inversão, né? Porque Deus fez o homem. Agora nós achamos que o homem faz o Deus-Estado. Olha a inversão de causa e consequência da qual já falava Aristóteles. É dessa inversão de se achar o criador da entidade estatal que nasce a legitimação do problema. Você se acha o autor do Estado. Então, por vaidade, você acha que o Estado devia ser mantido, afinal ele é a sua vontade, mas ele não é. Todo dia, quando você acorda de manhã, pega o jornal, você lê a sua vontade? Não, você lê a vontade dos políticos. Você lê a vontade dos grandes manipuladores. Você lê a vontade do deep government, dos banksters, não a sua. Acorda pra vida. Parem de ser crédulos. E o direito? Não, existe o direito que emana da Constituição. Quer dizer que eu pego... Dá licença aqui. Cadê a caneta aqui, pô? Tá uma bagunça. Eu pego uma caneta. Eu sou um político, eu sou um filho da puta, eu sou a pior raça do mundo. Aí eu pego um pedaço de papel, escrevo uma sequência de letrinhas criminosas e daquilo emana a dignidade do homem. Claro, você abandonou a metafísica. Para você, o homem é um amontoado de células, né? Não é assim que vocês falam, não é assim que os abortistas falam dos fetos? Amontoado de células? É exatamente assim que o Estado te encara. Que ninguém mandou encarar o feto assim, né? Por isso que eu falo que o aborto é o princípio do totalitarismo. Mas você acha que aquela sequência de letrinhas que eu escrevi no papel faz emanar direito e dignidade dos seres humanos? Não. A minha dignidade como ser humano já estava lá dentro. Ela não depende do que o político escreveu no papel. Mas como você abandonou a dignidade do homem que vem da presença do Espírito Santo, para você isso é balela? Para você isso é coisa medieval? Aí você substituiu por uma falsa metafísica. Você acha que o político é Deus. No momento que ele pega essa canetinha e escreve qualquer merda ali. E assim nasce o nazismo, assim nasce o holocausto, assim nasce o globalismo. Bem feito.
Eu não diria bem feito porque isso é uma punição desproporcional pro crime de acreditar no Estado. Eu não acho bem feito, não. Eu me penalizo, sim. Tá, vamos perdoar, então, como bons cristãos, a ignorância atroz da população que acredita nesse sistema e vamos lutar para acabar com essa merda e libertar a população. É isso. Um abraço e beijo pras meninas. Aliás, peraí, tem as perguntas, né? É bem rápido, tá? Não vou conseguir responder as perguntas. Se tiver alguma muito boa, eu respondo. Beijo pra Jordânia, que tá aí. Obrigado, Vanderlei. Tá, é isso aí. Tchau.